Pela grandeza da pátria e a paz entre as pessoas, declaro aberta esta 73ª reunião do Instituto Melvin Jones de Estudos Humanísticos. Convido a companheira Naila para proferir a invocação a Deus. Senhor, esteja conosco mais uma vez, nos iluminando para que possamos fazer aquilo que nós sentimos no coração, que é fazer o nosso trabalho com dignidade, com compromisso, aceitando as tarefas, apesar de não saber, procurando aprender. Vamos todos, companheiros, abrir as nossas mentes, os nossos corações, para aproveitar o máximo dessa reunião, para sairmos daqui bem melhores de como nós chegamos. Que assim seja. Assim seja. Salvemos o pavilhão nacional. O Sérgio ali está olhando para o outro lado. Vai? Pode ir? Passa a palavra ao companheiro João Roberto. Bom, companheiros, nós temos esse ciclo de estudos com o objetivo principal de ser apresentado o que Lages Internacional coloca à disposição de todos os companheiros integrantes do movimento holístico em termos de capacitação, em termos de formação. Temos vários níveis e esses níveis serão comentados hoje nesse ciclo de estudos que será disponibilizado não só para os companheiros do nosso distrito, como para todo o Brasil, como tem sido feito. E temos uma estrutura de Lages Internacional que prevê capacitação desde o leão emergente, do que inicia hoje uma participação, até os governadores. E nós vamos começar tendo o depoimento da companheira Vera Finop, atual governadora do distrito, que sobre a formação mais elevada que Lages Internacional dá, que é para os governadores. Na verdade, Lages Internacional prepara os governadores durante vários anos, desde terceiro, segundo vice, primeiro vice-governador, e nós temos então essa etapa, que é a etapa final, que ocorre por ocasião não só da Convenção Internacional, mas nesses últimos anos, por ocasião também de um encontro que é feito nos Estados Unidos. A companheira Vera participou na cidade de St. Charles desse encontro e ela vai discorrer para nós um pouco como é que foi essa capacitação antes de você ocupar a governadoria. Esse ano houve uma mudança nos planos Lages Internacional, porque anteriormente os governadores eleitos iriam para o país, que tomariam posse, na cidade exatamente, e tinham cursos preparatórios de 5 dias antes da posse. Esse ano resolveram fazer uma nova experiência, nem tão nova, porque no passado já houve, depois interrompeu e agora voltou. Ficamos todos 800 governadores do mundo todo, que tomariam posse posteriormente, dando um curso em diversos idiomas, cada um na sua área, não há mistura de idiomas. Porque em português eram uma turma de 40, 2 turmas de 20, com 2 instrutores brasileiros. E nos outros idiomas também falariam o idioma próprio de cada país. Realmente é um treinamento muito bom, muito intensivo, porque o que você menos faz é dormir. Porque tínhamos que acordar às 6 horas da manhã, 7 horas tomando café para às 7h30 começar o treinamento. Meio-dia parávamos, meio-dia 1 e 1 íamos até às 5 e já íamos direto para a plenária, onde o presidente internacional teria a última palestra do dia. Então era um roteiro de 6 da manhã às 8 da noite, direto, que aí a gente, realmente, quando parava às 8 horas, a gente queria sentar um pouquinho, relaxar, para depois cada um no seu quarto e dormir, porque no outro dia a gente tinha que acordar bem cedo. O presidente internacional sempre atento, junto conosco. Quem acha que o presidente internacional fica afastado, não.
ele fica no mesmo andar, inclusive foi interessante que ele ficou no andar dos brasileiros, que separa as alas, né, de cada idioma, a ala separada. E o Mr. Choi ficou na ala dos brasileiros. Então a gente encontrava com ele toda hora no corredor, encontrava no elevador, porque ali é de igual para igual. Eles dizem assim, pois em convenção eles ficam meio distantes porque a segurança deles requer que isso aconteça. Mas em St. Charles não. Então realmente é muito profícuo, é muito bom e nos dá uma segurança muito grande para o momento que a gente tomar posse e ter tido aquela capacitação. Foi realmente muito bom e vale a pena. Os próximos governadores, primeiro vice e segundo vice, também estarão lá para fazer. Geralmente é no mês de fevereiro. Obrigada. Companheira Viana, nós vamos agora ter também um depoimento sobre como são feitas as outras capacitações. A companheira Vera tem um compromisso agora, estará liberada aqui da nossa mesa e a gente prossegue com o nosso encontro. Obrigada. Muito obrigado. Estou indo para a visita oficial, gente. Eu não vou indo para casa, não. Só vou em casa botar farda. Bom, então eu tenho o prazer de convidar nesse momento a dois companheiros que vão falar os próximos blocos, que é o companheiro Maurício Eloy, que eu pedi que viesse para cá, e a companheira Francisca. Já vem aqui para a mesa de uma vez. Maurício e a companheira Francisca, assunto aqui para ficar mais já na sequência. O companheiro Maurício vai falar sobre o programa de instrutores certificados de Lions e a série de excelência de preparação de instrutores. São duas séries que nós temos na sequência de Lions Internacional a oportunidade de capacitação. Então, teremos logo na sequência a companheira Francisca falaria com o nosso ex-presidente do Conselho de Governadores, que vai falar sobre a formação de instrutores. Na verdade, nós temos a formação de instrutores, que é importante, e o nosso distrito tem alguns instrutores certificados, mas ela também vai descobrir como é feito essa capacitação de instrutores certificados. Teremos, inclusive, agora, no ano que vem, em fevereiro do ano que vem, a capacitação de novas lideranças. Nosso distrito está fazendo, já fez um encaminhamento de 4 fichas de candidatos e que, naturalmente, alguns serão selecionados para participar desse. Então, vamos acompanhar o Maurício primeiro. Bom, esses programas são novos no Lions Internacional. O primeiro que aconteceu na América Latina foi em 2017 e não foi nem curso, foi através de observação. LCIP é um programa que visa basicamente certificar instrutores. Só que ele tem uma diferença básica, grande, porque ele certifica já instrutores que já realizaram o FDI, que a nossa companheira Francisca vai falar, mas certifica pessoas que são professores, por exemplo. Mas tem que comprovar que são professores há pelo menos 6 anos. Certo? Ou seja, eles certificam pessoas profissionais. E há 2 meios de certificação. Primeiro é através de cursos, que estão sendo raros. O último foi em 2018. 2019 não teve. Ou por observação. A observação, que foi o primeiro que eu assisti, foi num curso de instrutores, em que estavam sendo instrutores o PID Fábio de Almeida e o PDG Ricardo Komatsu. Eram os 2 instrutores, e veio um diretor internacional da época, que era o companheiro Figueira, e fez observação e mandou o seu relatório para a Lions Internacional, e os 2 foram certificados. Esse é o primeiro estágio que existe, ou através de curso. Mas o curso, primeiro foi em 17 por observação, o segundo foi em 18,
Depois de lá para cá não teve mais e não tem programação para 20. Para ter. 2019 não teve e 2020 ainda não tem programação de ter. Tá? Então, eles estão fazendo basicamente por observação. A maioria deles é por observação através dos diversos institutos que o Lages Internacional faz. Ali e outros mais, os instrutores são observados tanto pela atual coordenadora de LCF dos cursos, que é a Kate, ou por um diretor internacional também presente, mas aí há o deslocamento do diretor internacional e por isso são poucos que estão sendo feitos. O outro programa, esse é mais complicado, é o FDS. O FDS é um programa acima desse que eu acabei de falar. Tá? Esse só pode ser feito realmente por instrutores que já tenham sido certificados anteriormente pelo LCIP, que foi o curso que eu acabei de falar, e tem que ter o domínio total da língua inglesa. E falar inglês fluentemente. Esse não existe curso. O que existe são webinars mundiais, por isso tem que dominar o inglês fluentemente, porque os webinars são feitos em inglês, no qual você tem que responder algumas perguntas durante os webinars, que são de cada um de 3 horas, são 4 webinars que você tem que frequentar, cada um de 3 horas, e você tem que responder algumas perguntas para ter a certificação. Então temos esse já mais complicado, esse último que existiu também foi em 2018, em 2019 não teve nenhum, ainda não tem programação para 2020. Os únicos que têm essa certificação no Brasil, que eu saiba, não posso afirmar, mas totalmente, mas os únicos que têm todos esses dois, tanto o LCIP quanto o FDS, é o companheiro PDG Ricardo Komatsu, é o companheiro PCC Edivar Lago de Macedo e o PID Fábio de Almeida. O PDG STIP do LC2 já tem o LCIP, mas ele não tem o FDS. Eu realmente não sei de mais nenhum, pode até ser que tenha mais algum, tá? Mas que eu saiba não tem. Não, nem a nível Brasil. A nível Brasil só os 4 mesmo que tem, porque nós estávamos, isso que o companheiro João falou antes, carentes de pessoas habilitadas a dar curso. Porque é aquela velha história, não adianta fazer só o curso. Eu fui coordenador do curso de instrutores que foi realizado em 2017 aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu era o coordenador e eu fui o primeiro coordenador que foi permitido participar da reunião dos instrutores. Nunca era permitido, então eu participava da reunião dos instrutores. E as observações que eles faziam ao final do dia, todo dia tinha reunião, e foram 5 dias de curso intenso, e ao final do dia as observações eram horrorosas sobre os participantes, mal escolhidos pelos diversos distritos. Então isso não é um problema só do nosso distrito. Aliás, o nosso distrito não tinha nenhum representante no curso de instrutores. A companheira Francisca era governadora, na época, teve lá, inclusive, assistindo no encerramento, porque eles não permitem, é um curso muito fechado, e esse de FDI já é fechado, imagine esses outros dois acima, como são mais fechados ainda. Então, gente, é questão de se habilitar, tá? À disposição para a Lages Internacional, e realmente faz uma diferença. Quem se habilita a ser realmente instrutor e depois se habilita a ter esses 2 cursos, tem uma outra visão do que é transmitir conhecimento. Eu acho muito interessante que quem possa, faça.
Obrigado a todos pela paciência, pelo terem me escutado aí, e espero ter ajudado a que vocês conheçam um pouquinho mais do que esses cursos. Só um detalhe, as taxas normais que são pagas nos cursos de Lages Internacional são de 120 a 150 dólares. Nesses casos aqui, são 200 dólares. Obrigado, professor Maurício. Como se vê, é uma sequência de formação. E essa formação que vai desde o governador aos instrutores e passa por uma etapa bastante importante para todos nós, que é a participação na formação dos formadores. Na verdade, nós temos investido bastante, são poucos hoje no Brasil capacitados, mas nós temos entre eles a companheira Francisca Falaria, que vai nos expor um pouco sobre o que é exatamente esse seminário, esse instituto de formação de formadores. Boa tarde, companheiros. É sempre bom estar com vocês, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. A gente conversando sempre. Mas quando me apresentam, às vezes, como palestrante, oradora, eu digo que eu não sou. Eu sou conversante, não sou palestrante, oradora. Mas nesse curso FTI, liderança é a qualidade, é a chave, né, para você desenvolver o futuro de Lages. Liderança é fundamental para você desenvolver os companheiros nos seus clubes, para você motivar os seus companheiros nos seus clubes, levá-los com você, né, dizer a ele, ser convincente. Você precisa conhecer, você precisa saber o que é Lages, você precisa saber o que é liderança. Você intuitivamente, você se coloca como líder, você conquista uma liderança. Liderança você não impõe, você conquista com a sua maneira de ser, com a sua maneira de levar, né, o trabalho, de levar a sua fala, de conquistar, como eu dizia na minha campanha, cativar cada um, trazê-los para você. E depois, o presidente do clube, o presidente de divisão, o governador, manter essa pessoa motivada junto de você. Você conquista, mas se você não for capaz de motivá-los, você perde o companheiro pelo desinteresse que ele tem. E Lions tem essa preocupação de preparar as pessoas para você ser. FDI é o Instituto de Preparação de Instrutores, que nós fizemos em 2007 em São José dos Campos, que foi o primeiro, né, que foi feito. E interessante agora, quando o Maurício falou sobre o Edvar e sobre o Tom Maxson e o Fábio Almeida, que são os poucos que têm esses cursos mais elevados de Lions, nós começamos juntos em 2007. Neste curso eram 10 pessoas, Brasil, e 10 sul-americanos. Né? São turmas pequenas, não são turmas grandes. Né? E quem eram os instrutores que estavam começando a trabalhar com o Lages Internacional? O Edvar Lago, que é lá de Pernambuco, né? E o Edson Carnop, que é do Sul. Os dois também estavam começando era o primeiro treinamento que eles estavam começando. Com duas americanas que eram as instrutoras, eram as organizadoras terríveis, bichinhas danadas, sabe, exigente, aquele exigente, a vírgula não está colocada no seu pronunciamento de maneira correta. A sua postura não está adequada na sua fala. Você não pode ter um terceiro que não guarda a relação. Alguns companheiros, inadvertidamente, levaram as esposas. Tem que ficar lá fora, arranjam uma atividade para elas, porque dentro da sala de aula não pode ficar. São extremamente exigentes nessa formação. E até eu trouxe uma experiência de muito tempo, não sei se já nesse ainda tem. Já mudou. É o Instituto de Preparação
de instrutores, né? Nós tivemos... Hein? Então você tem o manual do participante, com a introdução, que é o quebra-gelo, é uma relação que você faz, da espécie de uma brincadeira. A sua apresentação aos companheiros, né? É o que eles chamam de quebra-gelo, é a maneira de você falar de você, mas falar não só, eu sou Francisco, não, você tem que colocar ingredientes nessa fala, para você já se colocar, né, de uma certa maneira em destaque ou não do grupo, né? Depois vem essa habilidade de apresentação, recursos audiovisuais, que naquela época nós tínhamos menos, né? Nós tínhamos, como é que chama isso aqui? Retroprojetor. Retroprojetor, a minha apresentação foi feita no retroprojetor, não tinha na época o PowerPoint, aquela outra folha que mostramos lá, Flip Chart, né? Também era os ainda hoje você tem, mas você podia escolher esses dois elementos para preparar a sua apresentação. Então, a aprendizagem interativa, o planejamento de aula, a administração da sessão de treinamento, a avaliação, um projeto final que você tem que apresentar, uma definição de missão que você tem que apresentar, quer dizer, todo um envolvimento que você precisa ter para ser instrutor de Lions, né, para fazer essa apresentação. Nós fizemos a apresentação na época, você, depois das aulas, a cada aula são aulas interativas, não é só falar, né? Você está sempre fazendo alguma atividade, você está sempre envolvida em alguma atividade, quer dizer, é uma prática, na verdade. Você tem a parte teórica, depois, não sei se nessa teve, mas nesse primeiro ano, por exemplo, quando desses últimos que nossos companheiros foram, a avaliação recebia um PIN, depois que retornava, né? Continua sendo assim. Você tem até 6 meses para fazer uma apresentação do que você aprendeu. Neste primeiro não, foi durante o final do curso. Você tinha que fazer uma apresentação. Não, agora você faz também. Tem uma avaliação, os companheiros que avaliam e os coordenadores também que avaliam. É uma avaliação perto de vários pontos que você é avaliado para saber se você tem condições, e aí você de 15 minutos, que aí você recebe o seu PIN, né, como instrutor. Agora não mais, agora você, ao final, você faz essa sua apresentação, recebe a avaliação, estando ok, você recebe o certificado. Agora, o PIN, só depois que você faz uma... Mas porque durante esse período que foi feito esse treinamento, você fazia uma apresentação, você já fazia uma apresentação, não deixava para depois, né? Era ao término, você já fazia a apresentação. O nosso tema escolhido à época, porque definia-se os temas, o que você quer falar, sobre o que você quer falar. E à época, até da nossa governadora, é o tema do nosso presidente internacional, a diversidade. Naquela época, nós escolhemos o tema diversidade para falar sobre ele. Foi muito interessante, porque, na verdade, quando você define a diversidade, você reconhece as diferenças que existem entre nós, cada um no seu estilo, cada um na sua maneira, e a maneira como você interage. Você não exclui, você tira o máximo que você pode daquela maneira diferente que é, daquela diversidade. Você extrai da pessoa o melhor que ela tem para poder te ajudar a desenvolver a liderança dentro da sua área. E nós definimos, chegamos à época, você vê que nós usamos o Forrest Gump, que era a diversidade exatamente naquele filme, em que ele desenvolve um trabalho, contador de histórias. Nós apresentamos, aceita e promove a individualidade, beneficiando de ideias e perspectivas diferentes. Nós usamos, então, Forrest Gump como um dos exemplos
de você aproveitar, de você tirar, de poder integrar essa diversidade. É um curso muito interessante que você tem, que vai te permitir dar aulas, eles ensinam a você como se portar, que instrumentos é melhor para você usar para demonstrar, qual a sua postura em sala. É melhor dessa maneira a disposição para dar aula? Não, ou melhor em círculo, talvez você interaja melhor. Buscando sempre a forma melhor de você poder transmitir da melhor maneira e poder os participantes interagir. Sentam-se em mesas por grupos, né, pequenos, 10 pessoas, 3, uma mesa redonda, durante o trabalho. No dia seguinte, essa mesa muda, já não são os mesmos companheiros que estavam no dia anterior, e então você vai interagindo com todos os participantes que você tem. Eu acho importante que o senhor conheça, porque cada vez mais é o quê? Conhecer laicos. Eu preciso conhecer, eu preciso amar, eu preciso ter convicção para poder convencer alguém para dizer, vem comigo para trabalhar com isso. Obrigado. Eu vou liberar aqui os companheiros da mesa e já convido para essa última rodada os companheiros que vão integrar o próximo grupo. O companheiro Isabel Loureiro, o companheiro Renato Minuto e o companheiro Aurora Carvalho. E nós vamos falar sobre, compartilhar aqui com os companheiros esse último grupo de capacitação que existe em nós internacional. Inicialmente passo a companheira Isabel Loureiro, que vai falar sobre um seminário que é o Instituto de Liderança, chamado para Leões Emergentes. São os companheiros de leões que não foram ainda presidentes do curso. Então, ela participou, inclusive, do nosso encontro que foi realizado na cidade de Lima, e teve um aproveitamento muito bom, e naturalmente tem essa mensagem para passar para todos nós também. Gente, boa tarde. Eu fiz o curso Instituto de Liderança para Leões Emergentes, foi em Lima, Peru, né, em abril de 2018. Eu sou do Lions Flamengo e eu fui indicada pela Isabel Andréia, que era a presidente na época. Né. Então, eu me interessei, nessa época eu estava como secretária do Lions Flamengo e fui indicada, o Bené era o governador. Fui junto com mais 3 colegas, também aqui do Lions, indicada para fazer esse curso. Eu achei o curso bastante interessante, eu tenho pouco tempo de Lions, vou fazer 4 anos agora em abril de 2020. Então, para mim, foi assim se viu assim, o estímulo para mim foi muito grande. Né? E eu trouxe a apostila aqui do Instituto de Liderança. Foi um curso bastante participativo. Meu curso foi dado em português, né, para pessoas de várias cidades do Brasil. Tinha uma média de... eram 2 instrutores e 21 pessoas na turma. E foi intenso, assim, o dia inteiro, praticamente não deu nem para passear, porque realmente você fica sexta, sábado e domingo, né, imerso ali, a gente praticamente não saía. E foi uma das primeiras, dos primeiros cursos que eu fiz de uma forma assim mais abrangente, né. A gente teve umas pré-tarefas, né, para serem feitas antes do curso, e alguns itens que eu coloquei aqui, que a gente discutiu inclusive sobre diversidade também, foi um tema que foi falado bastante, inclusive que a Talarico falou, sobre os estilos de comunicação que cada
pessoa, cada associado tem para a gente identificar quais são esses estilos de comunicação. O que mais, gente? Sobre como conduzir também reuniões de uma forma participativa, eficaz também, foi um outro tema que foi bastante discutido lá. E todos esses temas, eles eram feitos, tinha estudos de caso, tinha a parte teórica, a parte prática, porque a gente tinha estudos de caso, reunia, eram feitos em grupo, e a gente apresentava esses temas, esses estudos, a gente apresentava para o grupo e nós éramos avaliados pelos instrutores, que eram 2 instrutores que se revezavam nesses 3 grupos. Eu coloquei aqui um item, um tema que foi discutido, que eu achei interessante, que é como a gente avaliar o sucesso do nosso clube, né? Como é que a gente pode identificar as necessidades do clube, identificar as características, os obstáculos que para esse clube ter sucesso também. E algumas características que foram ditas para o sucesso de um clube, né? Que deve ser voltado para ter uma boa comunicação entre os integrantes, que tem que mobilizar o aumento, né? Cativar, chamar as pessoas, outros associados, que é uma das formas de você também motivar e conservar, né? Não só conseguir, mas conservar os associados, que é muito importante, né? Você está sempre motivando também as pessoas e promover esse desenvolvimento de liderança, que eu acho que tem que ser sempre, né? É uma coisa difícil, né? De ser feita. A gente fala muito em liderança, mas realmente assim é o dia a dia, como até a Talarico falou, né? É uma postura, uma forma de ser. É um aprendizado constante, eu acho, né? A gente nunca está pronto totalmente para isso, né? A gente vai aprendendo no dia a dia, né? E uma gestão eficaz, que é importante, né? Para o clube ter sucesso. Pessoas compromissadas, pessoas interessadas e que não sejam tão resistentes à mudança também, né? Porque tem uma abertura, saiba escutar, saiba ouvir, né? E é uma coisa que eu também percebo, assim, facilita, né, o sucesso de um clube. Acho que foi isso. Ok. Tá? Obrigado a você. Obrigada. Se eu continuasse aqui, não é bom ter o prazer agora de poder ouvir o companheiro Renato Benevenuto, que também em Lima, coincidência, fez uma capacitação para aqueles que já foram presidentes de clube, então, que é o chamado Leões Sêniores. Então, nós pedimos a Renato que possa fazer uma rápida mensagem sobre essa sua vivência, como foi realmente esse evento, e também comentar sobre o que decorre, que é a formação já a nível do distrito, da formação dos dirigentes. Então, acho que é importante que você possa dar esses 2 focos, esse foco da visão externa e da visão interna, como você tem observado essa capacitação dos dirigentes do distrito, seja os presidentes de região, de divisão, os chamados coordenadores e dos clubes. Obrigado, companheiro João. São 2 pontos distintos, né, que o companheiro pede para eu colocar. Dentro de uma organização de estrutura de aprendizado que o próprio Lions coloca e disponibiliza para todos nós, leões, porque esses cursos eles começam a estar disponíveis online, totalmente livre dentro da internet, para que você possa acessá-los, até cursos mais capacitados, como já foram colocados aqui anteriormente. Colocando primeiro em relação ao ALI, que é o curso de liderança avançada, esse curso que eu tive essa felicidade de fazê-lo em Lima, lá no Peru, tive a companheira que estava
fazendo o curso lá também, do L. E é um curso que eu coloco como um aprendizado de conhecimento entre companheiros. O curso ele te passa muitas coisas novas, como todo curso. A ideia de um curso é você aprender coisas que você ainda não tenha visto. Mas o que mais me deu prazer em estar lá naquele curso foi ver a diversificação de companheiros, não só do Brasil inteiro, mas também de outros países da América Latina. Eu tinha, por exemplo, no meu pequeno grupo, porque, como a Isabel colocou, as salas são divididas em pequenos grupos de estudo. Esses pequenos grupos de estudo, eles desenvolvem trabalhos o tempo todo. A coisa é muito dinâmica, é muito de você fazer trabalho o tempo todo. Não é que você vai fazer um trabalho para o final do dia, não. É você ter um trabalho para fazer daqui a 1 hora, daqui a 2 você já tem que apresentar um outro trabalho de um outro tema, daqui a 4 horas um outro trabalho de um outro tema, e você vai fazendo aqueles trabalhos, e cada mesa, cada grupo que fica numa mesa, ele tem uma diversidade. O meu grupo, por exemplo, tinham pessoas do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Goiás, do Paraguai. Então você tinha pessoas de lugares distantes no Brasil, com visões diferentes, certo? E que trazia para o grupo problemas e soluções diferentes dos Lions que eles viviam. E esse grupo, ele não ficava fechado o tempo todo, ele tinha um rodízio. Então teve uma hora, por exemplo, que tinha uma uruguaia no meu grupo. Então ela contava sobre como funcionavam as coisas no Lions, lá na cidade dela, no Uruguai. A gaúcha explicava o dela, tinha uma hora que tinha uma gaúcha, tinha uma hora que você tinha uma pessoa do Nordeste, tá? Você tinha diversidade das pessoas, você tinha pessoas com ideias diferentes, com idades diferentes, com mentalidades do que trazer para o Lions diferente. E essa troca de informações é que eu acho que é extremamente válida para o engrandecimento do nosso conhecimento. Porque não adianta a gente pegar um curso pura e simplesmente online, fixo, estático, bota lá e diz, olha, você tem que aprender que 1 mais 1 são 2, certo? E 2 vezes 2 são 4. E acabou. Não, você tem que interagir para entender o que pensa aquele um, o que pensa aquele outro um, né? Para você chegar à conclusão também sua do seu pensamento. E isso é que eu acho que é o grande aprendizado que Lions permite a gente, dentro do crescimento, de entender o que é liderança, o que é você, eu não digo se tornar um líder, você expor para fora a sua liderança. Liderança é uma questão muito complexa de você dizer, a pessoa treina para ser líder ou nasce líder espontaneamente. São duas coisas, são dois pontos de vista, entendeu? Bem complexos nessa discussão, certo? Agora, uma coisa eu tenho certeza, tanto um quanto o outro, se você não treiná-lo para ele colocar isso para fora, você não consegue tirar dele tudo aquilo que ele pode colocar como líder. E Lions te proporciona isso. Basta as pessoas procurarem, né, querendo aprender. Aí ela vai. O segundo ponto, como o Pedro João pediu para eu colocar, eu acho que eu considero é o primeiro degrau que a gente aprende dentro do leonismo a expor uma possível liderança, a nos expor como um possível líder. É quando você vai e é eleito, é indicado, é colocado dentro do seu clube como presidente daquele grupo. A partir desse momento, não é que você se tornou líder, tá? Você já era líder normalmente e aquela liderança te levou à presidência do clube. Só que você tem que exercê-la. Se você não souber exercer essa liderança,
você acaba não cumprindo aquilo que Lions quer que você faça dentro do movimento e nem aquilo que o seu clube quer que você faça. Quer que você cumpra dentro daquela rotina para você levar adiante aquele grupo que é o seu clube. E o Lions, ele fornece, desde o princípio, todo ano, ele fornece instrumentos para que aqueles que foram indicados, o presidente, a secretária, a tesoureiro, dentro do clube, então estamos falando do nível clube, e acima do nível clube, como presidente de divisão, e um pouco mais acima, como presidente de região, chamado atualmente como coordenador de divisão e coordenador de região. Eu sou um pouco mais antigo dessas mudanças de nome leonístico, mas a função dele é a mesma, é exercer, é praticar aquela liderança que ele tem. Agora, o que eu coloco sempre é o seguinte: você não pratica se você não for exercitado. Você também tem que ser exercitado. Você tem que ser treinado dentro daquilo. E Lions te proporciona isso. Lions te proporciona desde o princípio. Então, todo ano você vai pegar e vai ter. Foi eleito presidente, foi eleito na diretoria do seu clube secretário, tesoureiro, foi indicado para coordenador de divisão, de região. Você tem um curso para você disponível, não só online, mas o distrito coloca para você um treinamento para que você possa desenvolver mais isso. Tá? Então, eu acho que isso é extremamente importante para que cada um pegue e possa desenvolver o trabalho como líder. Tá? Mas a pessoa tem que pegar e correr um pouco atrás também, porque senão, não, eu digo sempre o seguinte, quando eu costumo dizer para os meus alunos: você pode botar a mão na testa, você pode pedir lá ao cara lá de cima, porque ninguém vai escrever a sua prova. Não tem como. Se você não estudar antes, tá? A mão não escreve sozinha. Psicografia era com outra pessoa, você tem que estudar um pouquinho. Então você estuda, lá disponibiliza isso, e aí você pega e tem condição de fazer um bom trabalho na questão da liderança. Todas as ferramentas estão disponíveis, desde o início até os cursos para governadoria, até os cursos para instrutores. Você vai até lá em cima, certo? Obrigado, Renato. Nada. Para finalizar nós vamos passar com a companheira Aurora, que vai também fazer um retrospecto da sua capacitação feita em Brasília e sobre os cursos do Instituto de Desenvolvimento e Liderança. Companheiros e amigos afins, o nosso curso foi em Brasília. Nós não saímos do Brasil para fazermos o curso de liderança sênior. Nós fizemos em Brasília. E qual foi o princípio? O que nós vimos muito? Fizemos com o companheiro Edivar, companheiro Cláudio Rigo e companheiro Fábio de Oliveira. Foram os três que fizeram, mais a Ketelene, que foi a nossa orientadora geral dentro do Instituto. Qual foi o principal foco? Saber falar e saber ouvir. Era o que o companheiro Edvar sempre falou. Você tem que saber falar, mas principalmente saber ouvir. E nós fomos muito bem treinados nessa parte de saber ouvir. Também foram grupos pequenos, só que nós fizemos a divisão do brasileiro com o espanhol. E nós tínhamos 1 hora por dia que nós juntávamos os dois grupos. Então ficou muito interessante. Nós discutimos na parte da manhã toda a nossa diversidade, toda aquela nossa especialidade que nós tínhamos no Brasil inteiro todo, e à tarde nós ficávamos juntos, os dois grupos, para nós podermos nos entrosar. Falar em grupo, falar para o grupo, nós também fomos treinados. Nós tivemos que falar, nós poderíamos só falar 1 minuto sobre como nós éramos. Nós tínhamos que nos apresentar em 1 minuto. Olha, falar em 1 minuto não é uma coisa muito fácil para quem gosta de falar.
Então, foi uma coisa assim, muito difícil para a maioria das pessoas. E 1 minuto cravados, tá? Porque eles chegavam, acabou 1 minuto, cortava a tua palavra, você da maneira, você estava no A, acabou, você tinha que parar de falar. Aprendemos também a fazer projetos. Muito rápido, mas aprendemos a fazer projetos. Por quê? Esse curso sênior, ele é uma complementação. Você já passou da fase do presidente, então você está como se fosse para galgar outros degraus. Então você tem que aprender a se postar em público, a falar, a saber ouvir, a conduzir um conflito. Tinha horas que ele colocava, os instrutores chegavam no ouvido de determinados companheiros e falavam: você agora vai ser do contra. Então você agora vai chegar e tudo que a pessoa falar, você vai contradizer, você vai dizer que não é isso. Vocês estão pensando que isso é fácil de fazer? Também não é fácil não. É muito difícil. Não é fácil. Você tem que saber até o ponto que você pode chegar e de começar a te contradizer sem ofender o próximo. Então é um limite muito pequeno. Isso foi a nossa grande experiência dentro do sênior, do liderança sênior, que ele mostrou realmente que nós temos que ouvir mais e falar menos. E pegando o gancho do Renato também para a preparação, os nossos presidentes eles têm que começar a fazer isso também. Tem que haver um treinamento de você escutar mais, escutar principalmente os novos associados, coisa que a maioria dos grandes leões não escutam. Aquele que está entrando agora, ele pode ter as ideias e as perguntas mais básicas, mas não se esqueça, é como se estivesse dando aula. O teu aluno vai ter dúvida. Se você não conseguir abrir, mostrar para ele que ele pode perguntar o que ele quiser, que ele pode expor qualquer tipo de ideia, ele nunca vai falar nada. E como nós queremos, o Lions quer mais líderes, ele precisa escutar aqueles novos. Então eu lanço um desafio para todos vocês: escutem os seus companheiros. E o nosso Instituto de Liderança, aqui dentro do Distrito LC1, ele tem vários cursos interessantes, desde a preparação do presidente, secretário, tesoureiros, assessor de associados, até como falar em público, como fazer um projeto, como lidar com a liderança de jovens, como lidar com a liderança de uma maneira geral, entre outros que nós, a cada ano, nós colocamos mais. Vejam também o nosso 1 Minuto de Lions, que ele é muito interessante, ele ensina e nós começamos a ter uma outra visão do Lions através de 1 Minuto do Lions. Eu lanço um desafio para todos vocês. Entrem no Centro de Aprendizagem de Liderança do Lions Internacional e entrem na página do Instituto de Liderança, que é lionsliderança.org.br, e façam os nossos cursos, tanto de Lions Internacional como do nosso Lions Liderança. Aguardo vocês fazendo os nossos cursos. Um grande abraço para todos. Gente, queria só passar essa parte final, uma mensagem. Eu tive o prazer de participar como instrutor de alguns seminários, alguns institutos fora do Brasil. Na época, ainda passada, esse processo todo era um processo que não tínhamos a tecnologia que hoje tem, mas a estrutura da internacional, ela sempre preserva os princípios de regionalidade. E, obviamente, é importante você vivenciar, quando a gente estava, por exemplo, numa das capacitações que fizemos na Ilha de Margarita, na Venezuela, tínhamos um foco central exatamente em companheiros de outros países, toda a área 3, chamada assim, envolvendo a América Latina e Caribe todo. Já por ocasião de uma outra capacitação também que nós fizemos, outro instituto, que foram instrutores em Trujillo, no Peru, você tinha uma vertente muito mais, isso um ano depois, mais ou menos, mas uma vertente muito mais em diretrizes de um presidente internacional naquela época. Então você tinha sempre os focos que eram importantes. E isso é uma orientação sempre dada
aos governadores também, até quando eu participei em São Charles, e foi a primeira vez que Lages Internacional tirou da Convenção Internacional só a capacitação. Então, trouxe para o começo do ano, onde a gente não tinha sido nem eleito ainda governador, a gente estava como vice-governador, conhecendo os programas, que seriam os programas a serem desenvolvidos no ano seguinte. E uma das recomendações sempre dadas foi que os governadores procurassem escolher os seus presidentes de região e divisão aqueles que tinham potencial de serem governadores. Então, não adianta você, às vezes, participar, colocar companheiros que não têm um potencial ou interesse de ser governadores. Então, acho que esse é um processo que é importante, você ter pessoas que tenham a boa ambição, ou seja, você participar no sentido de você crescer. Eu acho que essa ambição, que aqui tivemos alguns que já foram governadores, outros que serão governadores com certeza, é de poder transmitir aquilo e detectar as pessoas que são pessoas importantes no universo de Lages. Então, eu fico muito satisfeito em poder ter esse ciclo de estudos, que está fechando o ciclo de estudos do nosso Instituto Mel Gomes Estudonistas, mas fechando exatamente com uma conclamação, um lançamento de uma comunidade dos egressos dos institutos de liderança. O nosso distrito tem cerca de 40 pessoas que participaram de diversos institutos de liderança nos últimos 12 anos. A Lages Internacional nos disponibiliza essa relação em vários níveis, inclusive nos níveis aqui colocados, e no Instituto Regional de Liderança também, que é um instituto realizado regionalmente, como o próprio nome diz, mas nós temos esse universo, que é um universo de capacitação. Os que estão no movimento hoje são cerca de 40 campanhas. Não adianta você fazer, você que fez há 10 anos atrás, ou fez há 12 anos atrás, o mundo é muito, moderniza muito, e você passa a ser obsoleto, às vezes, com grande rapidez. Então, qual é o objetivo dessa comunidade? É convidar todos aqueles que participaram, como se fosse não vamos chamar uma associação de ex-alunos do Instituto de Liderança, mas é uma comunidade e um aperfeiçoamento constante. Então, nós temos que passar, e os companheiros que vão fazer as capacitações mais recentes, passar para aqueles que fizeram há mais tempo qual foi a aprendizagem que foi feita, qual foi a atualização. E esse exatamente é o objetivo final desse nosso encontro de hoje. Lançar esse lançamento feito com a coordenação de companheiros da equipe do Instituto de Liderança, que vão somar e ajudar esforços em reatar nós. Nós temos vários companheiros que participaram do Instituto há muitos anos e que receberão, obviamente, subsídios para poder atualizar-se nesse conhecimento. Então, acho que isso é muito bom e a gente poder fechar esse ano de 2019, essa série do ciclo de estudos, podendo cumprir essa missão. Fizemos já, ao longo da trajetória, 73 ciclos de estudos. Todos os ciclos de estudos disponibilizados no site do Instituto de Liderança, os primeiros em áudio, depois em áudio e vídeo, e esse também disponibilizado. Nós já ultrapassamos a 120 mil acessos no site, os cursos têm sido bem demandados, os seminários, as palestras, as instituições, e por isso que nós ficamos felizes em poder estar fechando esse ciclo em nome da nossa governadora, Carmen Vera, agradecendo a Catarina Ilha pela evocação a Deus, agradecendo a todos os presentes aqui nesse momento e pedindo exatamente que pudesse, pedir só que o Francisca e Maurício viessem aqui só para a gente poder finalizar aqui com a mesa não comportava todos, mas com uma imagem final colocada com os nossos instrutores, os nossos participantes desse momento. Mas não precisa da brincadeira não, mas Maurício, no lado, Francisco, para que a gente possa, de perto, fazer todos vocês o encerramento desse nosso ciclo. Muito obrigado a todos, então, e